quase que ao orar eu esqueça tudo ao redor, para que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar pelo amor que do alto te manda, Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar pelo amor e do alto. Olá, meus queridos irmãos, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos que estão me acompanhando, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Eu tenho dito sempre que nesse momento de oração, quando eu compartilho a palavra de Deus, depois eu peço para que você ore com sua família, ou se você estiver sozinho, ore. Mas esse compartilhamento, eu não tenho outro motivo a fazê-lo, se não for objetivando a que nós sintamos o poder da palavra de Deus e sintamos também a presença de Deus e que sejamos abençoados pelo nosso Deus. Não há outra motivação. Então a minha oração é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e que Deus me abençoe, abençoe minha família, nos abençoe a todos. Então nós estamos estudando nessa semana sobre o exercício do amor e hoje nós vamos continuar. Hoje, no caso, quinta-feira, o exercício do amor nos leva a viver uma mutualidade. Quando nós amamos, nós vivemos essa mutualidade, esse uns aos outros, essa mão dupla. Então, você ama e é amado, você celebra e é celebrado, você perdoa e é perdoado, você serve e é servido. Então, é uma mutualidade, levando as cargas uns dos outros, especialmente em família. Eu espero que você esteja aí reunido com a sua família, assistindo agora essa palavra, que você possa estar vivendo isso, essa mutualidade, uns aos outros, levando as cargas uns dos outros. Então, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12, diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm. Repetindo, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm, uns para com os outros. Esse amor, uns para com os outros, precisa crescer e transbordar. E para que todos, a exemplo do nosso amor por vocês, e para com todos, a exemplo do nosso amor para com vocês. Então nós precisamos viver esse amor, e esse amor precisa crescer, transbordar e ser mútuo, uns para com os outros, através de um bom testemunho de vida. Então, como é que você ama o seu semelhante? Dando um bom testemunho. Você podendo, talvez não dizendo, olhe para mim, mas deixe que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha, para viver assim vale a pena ser crente. Então essa pessoa é um exemplo. Então que você seja um exemplo, que eu seja um exemplo, sejamos exemplos de pessoas amorosas, pessoas que estão prontas a abraçar, a perdoar, a servir ao próximo. Há um texto na palavra de Deus que eu nunca me esqueço dele, porque ele serve de norte para a minha vida. É aquele momento em que Ana vai ao templo orar, ela não engravidava, ela já está envelhecida, e então ela quer ter um filho. E ela pede a Deus esse filho, e ela vai ao templo. E ali está o sacerdote Eli, o grande sacerdote Eli, com toda aquela pampa, naquela cadeira que parecia um trono, como se ele fosse ali um semideus, assentado naquela cadeira de sumo sacerdote.
E o texto diz assim, 1 Samuel capítulo 1, verso 9 e 10. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então ele está sentado na sua cadeira e Ana, então, amargurada, ela se levanta e ela chora muito diante do Senhor, fazendo aquele pedido por um filho. E então nós precisamos ter esse exemplo de vida, esse exemplo, então, olhar para Eli, olhar para Ana. Quando eu lembro desse momento, eu fico pensando com quem nós estamos nos identificando, com Eli ou com Ana. Nós gostamos muito, queremos muito nos identificar com Eli, que vive uma vida pomposa, sentado naquela cadeira como se fosse um trono. Ele ali é o mandatário, ele é o chefe, ele tem o poder nas mãos. Nós não queremos nos identificar com Ana, que está ali chorando amargamente, desprovida, desvalida, como se fosse uma mulher amaldiçoada por não ter engravidado. Com quem nós nos identificamos? Como eu tenho pedido a Deus, Deus me abençoe, me proteja e permita que eu esteja sempre me identificando com Ana. Com aquela pessoa que busca desesperadamente o socorro, a misericórdia de Deus. Nós vamos encontrar, então, alguns momentos que na nossa vida aconteceram fatos que nos remetem a pensamentos assim, a esse servir uns aos outros e a sermos exemplos. Em 1988, nós tivemos uma grande enchente que pegou aqui a Baixada Fluminense e foi um desastre, foi uma calamidade. E então a minha igreja, naquela época, era a primeira igreja batista em Parque São Bernardo. Nós iniciamos então uma campanha para socorrer as pessoas necessitadas. Eu tive do meu lado o meu irmão, o pastor Assis, e também um outro colega, o pastor Jorge Belídio. E nós começamos a desenvolver então uma campanha. E nós fomos levar as cestas básicas. Primeiro nós fomos a Babi, dar uma olhada como estava a situação. Entramos lá. Teve um momento que eu caí numa vala para ajudar uma mulher que estava com uma criança, e eu fui ajudá-la, e eu caí numa vala, saí nadando, ajudei aquela mulher, e ela então, coloquei a mulher no lugar mais firme para que ela pudesse então seguir o seu caminho. E aí vimos aquela situação, voltamos, fizemos uma campanha, conseguimos 8 cestas básicas. Voltamos lá, levamos as cestas básicas. E aí conseguimos ajuda. Um missionário americano, o pastor Gregory, nos ajudou muito. Ele conseguiu verbas em dólar e nos ajudou muito. Nós passamos a comprar caminhões de alimento, de colchões, colchonetes, para socorrer aquele pessoal ali daquela região. Mas nós não separávamos nada para os membros das nossas igrejas. É uma questão de integridade. Tudo que nós estávamos recebendo era para doar para as pessoas que tinham sofrido aquela calamidade, estavam naquela calamidade. E então, numa quarta-feira, eu estou dirigindo o culto na minha igreja, a igreja era no térreo, o templo, e aí encostou um caminhão. E aquele caminhão estava cheio, lotado. E aí começaram a descarregar aquilo e colocar então lá numa sala nos fundos da igreja. E quando terminaram de descarregar, também nós terminamos o culto, um irmão veio e disse assim: pastor, isso aqui foi uma campanha que o pastor Pedro, pastor da 2ª Igreja Batista na Pavuna, fez. E então tudo isso que nós levantamos, tinha fardos de carne seca, tinha fogão, tinha botijão. E aí ele disse assim: isso o pastor Pedro pediu para que o senhor distribua com os pobres da sua igreja. Eu disse aleluia, porque tudo que nós recebíamos antes era para os flagelados. E ali então o pastor Pedro faz aquela campanha e manda tudo aquilo para distribuir com os pobres da nossa igreja. E nós distribuímos então com os pobres da nossa igreja. Aleluia! Então essa mutualidade uns aos outros, o pastor Pedro, a igreja dele não estava no meio dessa calamidade, não estava sofrendo, e então ele vem socorrer a nossa igreja. No livro de Atos, os crentes eram simples,
eram crentes sem títulos, sem diplomas, mas eles eram cheios de amor. A atitude daqueles crentes, a pregação daqueles crentes era com uma atitude tão amorosa, tão misericordiosa, que nós vamos ouvir as pessoas, nós vamos ver as pessoas gritando e clamando e perguntando: o que faremos, varões e irmãos? Eles percebem que os pregadores estão cheios de misericórdia. Eles percebem que a pregação é uma pregação amorosa. E aí eles perguntam: e que faremos? Que caminho vamos tomar? Nos diga o caminho. E Pedro diz: arrependam-se, arrependam-se e creiam em Jesus. Em Cafarnaum encontro outro momento lindo. Quando em Marcos capítulo 2, versos 1 e 3, nós encontramos aquele paralítico. Um paralítico. Jesus está numa casa, as pessoas acorreram para aquela casa, a casa está lotada, está cheia. Aquele paralítico não tem como andar, ele não tem como chegar ali, ele não tem como passar em meio àquelas pessoas e chegar onde Jesus estava. E o texto nos diz que vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Então era uma equipe, talvez mais de 4 homens. Mas 4 estavam carregando, era uma maca. E eles trazem, e eles sobem aquela escada, e eles abrem um buraco no teto daquela casa, e eles descem aquele paralítico, e colocam aquele paralítico bem em frente de Jesus. Essa mutualidade. Quando nós amamos, o exercício do amor nos leva a essa mutualidade, uns aos outros. Eles se ajuntam. O pastor Irlande, uma vez pregando sobre esse tema, ele diz que aqueles 4 homens tiveram uma fé inventiva, uma fé criativa. Eles então desenvolvem um projeto para levar alguém aos pés de Jesus. Quando nós amamos, nós vamos desenvolver essa mutualidade. Nós vamos nos unir para ajudar uns aos outros. Em Tiago 2, verso 15 diz: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa e de alimento, do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? De que adianta isso? Então, se uma pessoa está precisando e vai e te procura, e você ora com a pessoa, impõe as mãos ali e abençoa a pessoa e diga: vá em paz, creia em Deus. Se você não socorrer aquela pessoa. Então, o exercício do amor nos leva à mutualidade, nos leva a socorrer, a suprir a necessidade daquela pessoa. Quantas igrejas oram, pregam, fazem muitas coisas bonitas, mas não socorrem os necessitados. Você precisa socorrer os necessitados. Eu li de uma igreja que tinha um ministério de mecânicos. Aqueles mecânicos, eles consertavam os carros das pessoas pobres da igreja, das pessoas mais necessitadas da igreja. E às vezes aqueles mecânicos, eles se cotizavam e arrematavam, compravam alguns carros baratos, alguns carros talvez com defeito, e consertavam para doar para pessoas necessitadas da igreja. E aí tinha uma senhora viúva com seus filhos, e ela vinha assistir os cultos dominicalmente, mas ela não tinha um veículo. E aí aquele grupo de mecânicos decidiu reformar um carro e doar para aquela irmã, para que ela pudesse continuar vindo e trazendo seus filhos para os cultos e para a escola bíblica dominical. E no belo domingo, ela chega para a adoração e ela recebe daquele grupo a chave e a documentação do carro. E ela louva a Deus e ela vai para casa feliz com seus filhos. Quando chega em casa, ela abre o carro todo para ver o carro, e ela abre a mala do carro, a mala estava cheia de alimentos. O exercício do amor nos leva a praticar a mutualidade, a servirmos-nos uns aos outros. Eu quero terminar com uma palavra dita por Confúcio. Confúcio disse: e se não podes trabalhar com amor, mas somente com desgosto, seria melhor que abandonasseis o vosso trabalho e vos assentassem à porta do templo a pedir esmolas daqueles que trabalham com alegria e com amor. Então, se a gente fica sempre reclamando, seria melhor ficar na porta do templo, abandonar o trabalho, ficar na porta do templo com um chapeuzinho, com um canequinho, pedindo esmolas àquelas pessoas que trabalham com alegria e com amor. Então, que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo.
Que nós possamos, nessa prática do amor, exercermos a mutualidade, estarmos mutuamente nos ajudando, nos amando, nos perdoando. Sejamos, então, pessoas mútuas. Vivamos essa mão dupla. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos compartilhando a beleza da tua palavra. Eu peço que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos ser, todos nós, compartilhadores da tua palavra. Pai, que não sejamos como um mar morto, que só recebemos, ficamos felizes, mas que nós possamos multiplicar a tua palavra em termos de compartilhá-la com os nossos semelhantes. Eu te peço por todos estes que estão me ouvindo, Pai. Eu peço por cada um, Pai. O Senhor conhece cada um, a intimidade de cada um, o coração de cada um, a mente de cada um, as lutas travadas na alma de cada um. O Senhor sabe as necessidades de cada um. Eu peço, Pai, eu peço. Abençoe cada pessoa, Pai. Abençoe cada uma delas. Supra suas necessidades, Pai. Responda à oração de cada uma, como o Senhor respondeu à oração de Ana. Pai, faça isso pela tua misericórdia. Eu sei que nós não merecemos nada, mas confiados no teu amor, na tua misericórdia, eu te peço, Pai, atenda aos nossos clamores. Eu quero, Pai, terminar esta oração te suplicando pelo nosso querido Brasil. Pai, tenha misericórdia da nossa pátria. Pai, continue abençoando a nossa pátria. Pai, continue tendo paciência com os nossos governantes, Pai. Pai, eu te peço, Pai, ó Deus querido, apesar das mazelas, dos erros, das corrupções, da violência praticada por muitos dos nossos governantes e magistrados, apesar de tudo isso, Pai, abençoe nossa pátria, Pai. Socorre, Pai, esse povo tão bom, esse povo tão dócil, esse povo tão amável, o povo brasileiro, Pai. Socorre-nos, cubra-nos com a tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família. E agora tenha o seu momento de oração. Ore. Se você está sozinho, ore sozinho. Se está com a família, ore com a família. Ore em família. Ore uns pelos outros. E ore pelo nosso querido Brasil. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelera.